E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Max Sander Curtindo a Vida por Aí. Esse vídeo aqui eu vou falar a respeito de algo que me foi relembrado aqui, né, alertado, que é sobre o pino lá daquele suporte lá, né, daquela haste que eu fiz lá no servo de embreagem. É uma, é uma peça provisória que eu coloquei, no entanto eu preciso estar sempre manobrando esse ônibus. Então, o pino que eu improvisei, ele é um pouco frágil e pode acabar se quebrando. Essa dica foi me dada, né, pelo meu primo Bruno. Ele tem assistido os meus vídeos no canal e conseguiu observar que eu não coloquei um pino adequado lá para poder prender a haste, a alavanca lá da embreagem. Então, porque lá tinha um parafuso, né? Então era um parafuso temperado, né, que estava servindo de pino e muito mais resistente do que um parafuso comum, né, que é o que eu coloquei lá. Então esse aqui é o parafuso que estava lá, é um parafuso temperado, e por ser temperado ele é muito mais resistente que o outro, porque é um parafuso mais duro do que o parafuso que está lá. Então eu vou aproveitar que hoje eu estou um pouco mais tranquilo, né? Não vou mexer nesse ônibus porque não iria, né? Porque eu tive que realizar outras coisas na parte da manhã. Então aqui eu vou abrir o alçapão para poder retirar o parafuso que está lá, né? Servindo de pino, e colocar esse outro que é mais resistente. Então esse aqui é o parafuso que estava lá, servindo de pino, né? Aqui ele já é furado. E esse aqui é o parafuso antigo que servia de pino. E vocês podem ver que, além dele ser mais grosso, né? Ou seja, ele tem maior resistência, ele ainda é um parafuso temperado. Você pode ver a cor aqui do metal, né, que está limpo, sem a graxa, que ele é um metal mais escuro do que esse daqui. Eu sempre gostei de dizer, lá nos anúncios que eu fazia de peças de veículos, na minha época de venda de peças usadas, que os parafusos usados originais são muito mais resistentes do que os novos paralelos. Aí é onde a gente vê a diferença dos dois parafusos, né? Em que esse parafuso aqui, que é um parafuso original, é mais resistente do que o paralelo. Geralmente o paralelo, né? Esse aqui você acaba comprando até em depósito de material de construção. Ele é muito mais frágil do que o parafuso original, que é um parafuso de fábrica, né? A fábrica dos automóveis em geral. E ele tem uma têmpera que faz com que fique mais resistente. Então, o meu primo ele observou isso, só de ver os vídeos ele observou. Ele é um torneiro mecânico muito experiente, conhece muito a respeito do serviço em si e dessas peças, né, dessas peças de metal. Então, ele me deu essa dica, eu fico muito agradecido e foi valiosa porque me alertou a respeito do risco que ocorria do parafuso se quebrar e eu ficar parado na mão, né? Eu sempre ando com ferramentas reserva com parafusos, com outras peças reserva para poder fazer substituição. Mas geralmente quando eu vou manobrar esse ônibus aqui para poder tirar o carro da garagem, alguma coisa assim, acaba que eu estou arrumado, né? Já pronto para sair. E para poder fazer a substituição desse parafuso, caso ele venha quebrar, ali a gente suja a roupa toda, não tem como. Então eu vou fazer essa substituição, eu vou cortar esse parafuso aqui na medida, cortá-lo na medida do outro, né, que é a medida certa, furar para poder colocar ele lá no lugar. Então, como eu estava dizendo, né, o meu primo me alertou a respeito disso e eu vou fazer essa substituição agora, né, já vou preparar parafuso para fazer essa substituição. Então eu havia falado a respeito do parafuso temperado, até fiz uma brincadeira aí usando um tempero,
mas na verdade o parafuso temperado é porque é um aço, além de ser um aço resistente, ele é submetido a altas temperaturas e depois mergulhado em óleo, usado alguns pós-químicos para poder fazer com que o metal se endureça e fica mais resistente. Então isso aí é que é a diferença do parafuso temperado para o parafuso comum. E nisso vale a pena a gente usar peças mais originais possível, igual esse parafuso aqui, ele já estava, né, nesse ônibus quando eu adquiri. Eu não sei se é parafuso de carro comum, provavelmente seja, mas é um parafuso que é um parafuso resistente, vale a pena eu trabalhar em cima dele para poder fazer dele o pino provisório ali para aquela haste provisória que eu não devo adquirir por enquanto, porque tenho coisas mais urgentes a serem feitas, né? Então, essas coisas urgentes vão se sobrepor ao que dá para poder esperar. Aqui eu vou deixar essa medida aqui um pouquinho mais distante para poder facilitar na hora de colocar aquele contrapino, né? Porque eu tive um pouco de dificuldade tendo em vista isso aqui ter ficado muito próximo, né? Então esse furo aqui até a base está nessa medida, né? 24,3 milímetros. Aí eu já deixei isso aqui um pouquinho maior para poder fazer com que ele fique um pouquinho mais distante. Então aqui a gente pode ver que, contando com a cabeça sextavada, tem 32,7. E esse daqui eu já deixei com 36,8, quer dizer, eu deixei 4 milímetros maior para poder ter um melhor espaço para trabalhar na hora da colocação do pino. Lembrando que essa distância que eu deixei a mais, ela não será suficiente para poder encostar na caixa e, portanto, não prejudicará o funcionamento do acionamento da embreagem. Aqui com punção, eu vou marcar o local onde eu vou fazer o furo, porque o punção ele vai servir de guia para a broca fazer a furação, né?
Não sei se vai dar para ver na filmagem, mas aqui eu fiz a marquinha. Ela é um pouquinho discreta. Aqui é um pouquinho discreta, a câmera não está dando foco. Ela é um pouquinho discreta, mas já é o suficiente para poder guiar a broca para ela não escapar para os lados. Então, pessoal, furo concluído. Vocês podem ver que eu consegui, só que tive muita dificuldade porque é um parafuso muito duro. Eu acabei queimando a cabeça de 3 brocas. Falo queimando assim, né? Elas cegaram. Tem que dar um jeito de amolar. Aí, mas mesmo assim eu consegui. Como estava muito difícil, eu peguei um parafuso comum, né, da mesma medida, e fiz um furo nele. Consegui fazer o furo, né, só que, como eu disse, é um parafuso comum de material menos resistente. Então, com riscos de quebra. É claro que isso aqui vai durar muito tempo, mas a gente não sabe, né, uma hora ou outra. Então, eu persisti e furei essa daqui. Aí eu vou colocar esse aqui no lugar e esse aqui vai ficar de reserva, porque caso aconteça alguma coisa, eu tenho esse aqui para poder encaixar. Então, pessoal, parafuso colocado aí no servo, né? Tá um pouquinho escuro, mas acho que dá para ver. E acabou que esse parafuso eu falei que era cabeça sextavada 17, na verdade é cabeça sextavada 19. Então ficou bem justinho, bem a conta, né? Deu até um certo trabalho para colocar, mas já está aqui no lugar. Agora é só aproveitar e fazer a boa utilização do veículo até comprar a peça nova, né? E olha que isso aqui, pelo jeito, vai durar bastante. Obrigado por terem chegado até aqui e um forte abraço a todos.